E aí, gente, Metamorfoses aqui. Hoje para falar sobre o episódio 25 de Kimito Aidaru Purikyo e vamos começar. Primeiro eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, curtissem e comentassem. Obrigado, viu? E, gente, eu gostei muito desse episódio, assim, muito mesmo. Eu não esperava que eu ia gostar tanto assim desse episódio. Eu achava que ia ser um episódio mediano, mas eu gostei muito da Kira Wink e todo o desenvolvimento dela que ela teve com o Zakuri, toda a preocupação que ela demonstrou durante todo o episódio. A gente vê essa conexão entre os personagens que, assim, eu não esperava que ia ter essa conexão. Eu gostei muito de todas, praticamente o episódio inteiro, né? Eu gostei muito no início, quando ela toca o piano com a música de fundo dela, né? Achei muito bonito eles lembrarem que ela é pianista, porque é algo que durante a temporada a gente não tem, né? A gente não vê muito. E eu gostei bastante da forma como eles trataram o problema do Zakuri, como eles demonstraram isso, esse cansaço dele que já vem vindo de vários episódios anteriores, né? Então a gente tem no episódio as garotas indo pra uma viagenzinha de férias, né? Num campo de girassóis. E nisso a gente tem uma cena durante o ônibus que a Meroron, ela fala que a luz e as trevas não se misturam, né? Depois da Nana dizer que tá preocupada com o Zakuri e tal, que teve um contato a mais com ele, teve uma conversa com ele e tudo. E nisso eu vi que eu tô cansado da Meroron. Gente, me desculpa, eu tento muito gostar dela, mas é muito difícil, cara, porque ela não se ajuda. A gente já tá, não sei quantos episódios com essa personagem aí, interagindo com as outras garotas e tudo, e ela continua obcecada pela Purirum. E eu acho que a temporada, assim, os roteiristas, os escritores, não mostrarem isso como algo negativo, e sim como algo fofo e divertido, do jeito que é mostrado, eu acho problemático, porque na última temporada, em Wonderful Purikyo, por exemplo, a gente tinha algo similar entre a Yuki e a Mayu, né? Só que isso foi mostrado logo no início, que era algo negativo, que era algo que fazia mal a Mayu e a Yuki, né? Porque a Yuki só queria saber da Mayu o tempo todo, só queria proteger ela a todo custo, e não deixava a Mayu respirar, não deixava a Mayu ter a própria vida dela, né? As próprias escolhas dela. Até agora não chegou totalmente a esse ponto com a Purirum e a Meroron. Chegou um pouquinho quando elas tiveram as memórias alteradas, né? Mas assim, como é que eles não mostram até agora que isso é negativo? Que a Meroron só enche o saco até agora. Só fica, ai, a Purirum é minha, a Purirum é minha. Gente, minha vontade de colocar no mudo quando ela abre a boca, porque eu não aguento mais. Eu acho ela muito cansativa. Eu não gosto de personagem que só tem um traço de personalidade e fica repetindo todo episódio. Porque até agora a personalidade dela é ser obcecada pela Purirum e nada mais. Ela é obcecada pela Purirum e é um pouco introvertida, mas esse lado introvertido dela não é muito mostrado. É só mostrado que ela é obcecada pela Purirum. E eu não aguento mais, sabe? Não aguento mais. Eu tô louco que tenha logo o desenvolvimento dessa personagem porque eu não aguento mais. Aí, continuando o episódio, ela fala isso, né? Que luz e trevas não se misturam. Aí a Nana fica, pois vai se misturar, minha filha, porque, porque eu vou falar com o Zakuri e tô nem aí pra sua opinião. Não, ela não fala isso diretamente, mas ela pensa que pode sim, né? Porque ela já teve um contato com o Zakuri, ela entendeu o problema dele, que ele trabalha um trabalho muito cansativo, que ele já tá ali dias e dias e dias e dias, trabalhando sozinho. E aquilo dá um cansaço nele e ele precisa de uma pausa, né? Como ela mesma fala no episódio. Todo mundo precisa de uma pausa para respirar. E eu acho muito interessante eles abordarem esse tipo de problema em Purikyo, porque é algo muito da vida adulta, né? Não é um problema tanto quando você ainda é jovem, quando você ainda é adolescente ou criança, porque a gente não tem que trabalhar quando é adolescente e criança. Pelo menos, assim, a maioria das pessoas não tem, né? Pelo menos não era para ter que trabalhar, né? Eu sei que existe, infelizmente, realidades diferentes. Mas eu acho muito interessante eles tocarem nesse tópico, porque é um tópico muito, assim, maduro pra temporada, creio eu. Que eu até me identifico um pouco também. O Zakuri, ele é um personagem que eu não esperava gostar muito. E ter todo esse debate de como o trabalho pode te fazer mal e pode ser algo tóxico é muito interessante, muito bom de ver mesmo. Aí, continuando o episódio, a gente tem as garotas lá no campo de girassóis, se divertindo e tudo. Até que o Zakuri tem que sair lá pra trabalhar, porque a Jokirin tá enchendo o saco dele, dizendo que ele tem que ir trabalhar, né? Como todo episódio já tá acontecendo isso faz muito tempo. E aí ele vai, né? E ele se encontra com a Nana, né? No meio dos campos de girassóis. Aí a Nana tenta conversar com ele, mas ele tá todo, ai, não quero saber, não fale comigo.
E aí, do nada, chega um vilão novo, que eu gostei muito do visual dele, achei muito bonito. E eu tô curioso pra saber o que é esse vilão, porque eu não esperava que eles iam fazer um vilão agora. Eu achava que a Jokerine ia atacar nesse episódio, mas não foi o que aconteceu. E ele parece ser um vilão de um nível mais alto, né? Ele não parece ser a mesma coisa dos outros 3 que a gente teve. Aí o Zakuri se torna em monstro, né? E a gente tem as garotas se transformando e tudo pra ajudar lá a destruir ele ou ajudar a purificar ele. Isso a gente tem a luta bem básica. A luta foi basicamente as garotas utilizando os poderes delas e não teve muito assim ação, nem estratégia nenhuma. Só a parte da Kira Wink, que eu gostei bastante dela, usou a barreira e ela tentou falar com o Zakuri. Ela literalmente teve uma conversa com ele, querendo saber exatamente o que é que estava passando dentro dele. Gostei muito mesmo, se mostrou que a Kira Wink é uma personagem muito empática, né? Que ela tá muito como é que eu posso dizer, em sintonia com as emoções das pessoas que estão à volta dela. Achei isso muito interessante. E aí ele fala, né, que ele se odeia, ele fala que ele se odeia, achei isso muito forte. Por conta que ele sempre foi uma pessoa rude e ele achou que aquele trabalho de apagar o brilho das outras pessoas era o trabalho certo para ele, porque ele tinha aquela personalidade, né? Ele meio que colocou um rótulo nele, né? E ele aceitou aquele rótulo e continuou vivendo a vida dele dentro daquele rótulo. A gente tem finalmente a Kira Wink usando o ataque dela, né? A performance dela de novo, depois de muitos episódios sem ver. Foi incrível. Aí o Zakuri é purificado e tudo fica bem, né? Apesar de que a gente tem um novo vilão agora e novas ameaças vindo por aí. E eu adorei esse episódio, assim, eu acho que é o meu segundo episódio favorito da temporada, depois do episódio 17, que é o episódio do Kazukinho e a Kiz aparecem pela primeira vez, que também foi muito emocionante. E eu não esperava, gente, a Kira Wink, que eu não gostava no começo da temporada, achava ela super sem graça. E agora ela tá aí, ela arrasou muito nesse episódio, então nota 10 pra esse episódio, eu não tenho nem o que falar de ruim, só a Meroron mesmo, que eu já tenho sentido isso há muitos episódios, já não é só nesse. E eu tô ansioso pros próximos. O próximo vai ser da Kira Kyun, né? Que vai ser muito bom, porque a Kira Kyun sempre tem os melhores episódios. E eu espero ver mais desse vilão novo. Eu espero até que tenha mais vilões, porque a gente só tem 2, né, agora. Que a Jokerine e esse novo, que eu não sei nem o nome, esqueci o nome dele. E eu acho que ele pode ser o Kaito disfarçado. Também tem uma teoria que ele pode ser o Kaito disfarçado, ou então um irmão do Kaito. Mas eu queria que fosse o Kaito mesmo. Se o Kaito fosse um vilão, seria interessante. E é isso, gente. Obrigado por me escutarem até aqui. Beijos e tchau!